Um milionário encomendou um terno impecável para o pai. Só não esperava encontrar seu grande amor no ateliê. A jovem costureira alinha corações ao invés de tecidos. E nesse encontro inusitado, floresce um romance ardente. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Os dedos de Auster Montaval tamborilavam impacientemente sobre a mesa de vidro de seu escritório, na cobertura. Seus olhos percorriam a cidade que se estendia abaixo, mas não viam realmente nada além do reflexo atormentado de seu próprio rosto no vidro da janela. O envelope dourado em sua mesa, o convite para o 70º aniversário de seu pai, parecia zombar dele com seu brilho ostensivo. Senhor Montaval, a voz de sua secretária pelo interfone o trouxe de volta à realidade. Sua filha está aqui. Auster fechou os olhos por um momento, tentando compor-se. Mande-a entrar, Clara. A porta se abriu e Kaeli entrou, seus pequenos passos hesitantes, ecoando no piso de mármore. Aos 6 anos, ela já carregava nos ombros o peso de uma tristeza maior que sua idade, algo que partia o coração de Auster toda vez que a olhava. Papai? Sua voz era suave, quase um sussurro. A professora mandou outro bilhete. Auster sentiu seu estômago afundar. Era o 3º bilhete naquela semana. Kaeli havia adormecido novamente durante a aula e suas notas estavam despencando. A menina, que antes era tão vivaz, agora parecia uma sombra de si mesma. Venha cá, princesa, chamou ele, afastando sua cadeira da mesa. Kaeli se aproximou devagar, seus olhos tão parecidos com os da mãe, evitando encontrar os dele. Quando ela finalmente alcançou seus braços, Auster notou que ela estava mais quente que o normal. Você está se sentindo bem? Perguntou, tocando sua testa com preocupação. Só um pouco cansada, respondeu ela, encostando a cabeça em seu ombro. Como sempre. Aquelas 2 palavras, céu como sempre, atingiram Auster como um soco no estômago. Sua filha não deveria estar sempre cansada. Não deveria ter olheiras aos 6 anos de idade. Não deveria parecer tão frágil em seus braços. O telefone tocou, fazendo os 2 se sobressaltarem. Era o número de seu pai. Preciso atender, princesa, disse ele suavemente, sentando Kaeli em uma das poltronas do escritório. Auster, a voz grave de Sigismundo soou do outro lado da linha. Imagino que já tenha recebido o convite. Sim, pai, recebi esta manhã. E imagino que também tenha recebido minha mensagem sobre Valentina Richter. Auster sentiu seu maxilar tensionar. Valentina era a filha de um dos maiores empresários da cidade, e seu pai vinha há meses tentando arranjar um encontro entre eles. Pai, já conversamos sobre isso. Não, você evitou a conversa como tem evitado todas as outras, Sigismundo. O interrompeu. É hora de parar de viver no passado, Auster. Helena se foi há 2 anos. Kaeli precisa de uma mãe. A menção ao nome de sua falecida esposa fez Auster apertar o telefone com força. Do outro lado do escritório, Kaeli brincava distraidamente com uma mecha de seu cabelo, parecendo ainda mais pálida sob a luz artificial. Minha festa será em 3 semanas, continuou Sigismundo. Quero você apresentável e acompanhado. E quero minha neta parecendo uma Montaval de verdade, não essa criança abatida que tenho visto nas fotos. Kaeli está doente, pai. Ela precisa de cuidados, não de críticas sobre sua aparência. O que ela precisa é de estrutura, de uma família completa, e você precisa de alguém que o ajude a gerenciar tanto a menina quanto os negócios, porque claramente não está dando conta de nenhum dos 2. Auster observou sua filha pelo canto do olho. Ela havia encostado a cabeça no braço da poltrona e fechado os olhos, sua respiração pesada indicando que estava adormecendo novamente. Preciso desligar, disse ele secamente. Apenas não se esqueça 3 semanas. E quero você usando algo apropriado para a ocasião. Nada desses ternos prontos que você tem usado ultimamente. Mande fazer algo sob medida, pelo amor de Deus. Você é um Montaval. A ligação se encerrou, deixando um silêncio pesado no escritório. Auster caminhou até a poltrona onde Kaeli dormia e tocou novamente sua testa. A febre parecia ter aumentado.
pegando o telefone novamente, ligou para sua secretária. Clara, cancele meus compromissos do resto do dia e encontre para mim o melhor ateliê de roupas sob medida da cidade. Enquanto esperava as informações, Auster pegou Kaeli no colo, sentindo como ela estava leve, muito mais leve do que uma criança de sua idade deveria estar. Seu coração se apertou ao pensar em quanto havia falhado com ela desde a morte de Helena. Aqui está, senhor. Clara retornou após alguns minutos. O Ateliê Maldonari é um estabelecimento tradicional gerido pela mesma família há 3 gerações. Dizem que são os melhores da cidade. Marque um horário para amanhã, instruiu ele, ajeitando Kaeli em seus braços. E chame meu motorista. Vou levar minha filha para casa. Enquanto descia no elevador privativo, Auster observava o reflexo distorcido de si, mesmo e Kaeli no espelho. A imagem parecia uma metáfora perfeita de sua vida atual. Tudo estava fora de foco, desalinhado, prestes a desmoronar. Mas seu pai estava certo em uma coisa. Ele precisava fazer algo. Não pelos motivos que Sigismundo queria, mas porque sua filha precisava dele. E ele havia prometido a Helena em seu leito de morte que cuidaria de sua pequena princesa. O que ele não sabia era que o ateliê Maldonari guardava muito mais que tecidos finos e agulhas precisas. Em suas paredes antigas, destinos estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que nenhuma costura poderia prever. O amanhecer encontrou Inessa Maldonari já acordada, seus dedos habilidosos correndo sobre um tecido de seda enquanto tentava ignorar as cartas de cobrança empilhadas sobre sua mesa de trabalho. O ateliê ainda estava fechado, mas ela precisava adiantar os ajustes em um vestido que deveria ser entregue naquela tarde. Inessa, a voz fraca de sua avó soou do andar de cima. Está aí embaixo, querida? Já vou, nona, respondeu ela, pousando cuidadosamente a agulha. Subiu as escadas estreitas que levavam ao apartamento sobre o ateliê, onde moravam desde que ela se entendia por gente. Encontrou Beatrice Maldonari, sentada em sua cama, parecendo ainda mais frágil que no dia anterior. Seus cabelos brancos estavam despenteados, e suas mãos, antes tão firmes com a agulha, tremiam enquanto tentava alcançar o copo d'água na mesa de cabeceira. Deixa que eu pego, nona, disse Inessa, correndo para ajudá-la. Enquanto segurava o copo para sua avó beber, notou as manchas roxas em seus braços, mais um efeito colateral dos medicamentos que consumiam boa parte de sua renda. Que horas são? Perguntou Beatrice após beber um pouco de água. Ainda. É cedo. A senhora deveria descansar mais um pouco. Bobagem, respondeu a senhora tentando se levantar. Temos trabalho a fazer. Ouvi você mexendo nas máquinas desde o amanhecer. Inessa gentilmente empurrou sua avó de volta para os travesseiros. O médico disse que a senhora precisa descansar. Eu cuido do ateliê hoje. Mas aquele cliente novo, o tal milionário, ele vem hoje, não vem? Sim, nona. Mas não se preocupe, posso atendê-lo sozinha. Beatrice segurou a mão da neta, seus olhos subitamente sérios. Precisamos desse cliente, Inessa. O aluguel... Eu sei, interrompeu ela suavemente. Eu sei de tudo. Por favor, descanse. Prometo que vou cuidar de tudo. Descendo novamente para o ateliê, Inessa permitiu que suas lágrimas finalmente caíssem. As contas se acumulavam. Aluguel atrasado, medicamentos cada vez mais caros, fornecedores ameaçando cortar o crédito. O ateliê, que um dia havia sido o orgulho da família Maldonari, agora mal conseguia se manter de pé. O som da campainha a sobressaltou. Era muito cedo para clientes. O ateliê só abriria em 2 horas. Mas ao abrir a porta, deparou-se com um homem de terno impecável. Senhorita Maldonari, sua voz era profissional, quase fria. Sou representante da imobiliária Central. Vim discutir o reajuste do aluguel. Inessa sentiu seu estômago afundar. Reajuste? Mas já houve um aumento há menos de 6 meses. A região está se valorizando, respondeu ele, entregando-lhe um envelope. As novas empresas que estão se instalando no bairro mudaram o perfil do local. O proprietário apenas está adequando os valores à nova realidade. Enquanto lia os números no documento, Inessa sentiu o chão desaparecer sob seus pés.
Era um aumento de quase 60%, completamente impossível de pagar com sua atual situação. Isso é absurdo, protestou ela. Esse ateliê está aqui há 3 gerações. Minha família construiu uma reputação neste endereço. Sinto muito, senhorita. São apenas negócios. Tem 30 dias para se adequar ao novo valor ou teremos que tomar medidas legais. Após o homem sair, Inessa encostou-se na porta fechada, seu corpo tremendo. Como poderia contar isso à sua avó? Como explicar que o sonho de toda uma vida estava prestes a desmoronar? A campainha tocou novamente, fazendo-a se sobressaltar. Ao abrir a porta, deparou-se com um homem alto, vestindo um terno que provavelmente custava mais que sua renda mensal. Ao seu lado, uma menina pequena segurava sua mão, parecendo pálida e cansada. Senhorita Maldonari? A voz dele era profunda, autoritária. Sou Auster Montavalle. Tenho um horário marcado. Inessa endireitou os ombros, forçando-se a parecer profissional apesar do turbilhão em seu peito. O ateliê só abre em 2 horas, Sr. Montavalle. Minha secretária marcou para este horário, respondeu ele, sua expressão endurecendo. Tenho uma agenda bastante ocupada. Antes que Inessa pudesse responder, a menina soltou a mão do pai e cambaleou ligeiramente. Auster a segurou antes que ela caísse, sua expressão mudando de irritação para preocupação em um instante. Kaeli, o que foi, princesa? Estou tonta, papai, murmurou ela, sua voz fraca. Inessa esqueceu momentaneamente sua irritação com o homem arrogante à sua frente. Entrem, disse ela, abrindo mais a porta. Tem um sofá ali no canto onde ela pode se deitar. Enquanto Auster carregava a filha para o sofá, Inessa correu até sua pequena cozinha e voltou com um copo de água com açúcar. Ajoelhou-se ao lado da menina, oferecendo a bebida com gentileza. Tome devagar, instruiu. Vai se sentir melhor. Kaeli bebeu alguns goles, seus olhos, grandes e tristes, fixos em Inessa. Obrigada, sussurrou ela. A senhora é bonita. Parece uma princesa. Inessa não pôde evitar um sorriso. Que nada. Princesa é você, com esses cachinhos dourados. Ela está doente. A voz de Auster soou atrás dela, mais suave agora. Não deveria tê-la trazido, mas não tinha com quem deixá-la. Inessa se levantou encarando-o. Havia algo em seus olhos, uma mistura de preocupação e desamparo, que a pegou de surpresa. Por um momento, o homem arrogante deu lugar a um pai claramente perdido. O momento foi quebrado pelo som de algo caindo no andar de cima, seguido pela voz assustada de sua avó. Inessa. Seu coração disparou. Com licença, murmurou ela, correndo para as escadas. Deixou para trás Auster Montavalle e sua filha doente, sabendo que seu dia, que já havia começado difícil, estava prestes a se tornar ainda mais complicado. Inessa subiu as escadas correndo, seu coração martelando no peito. Encontrou sua avó no chão do quarto, cercada por cacos do vaso que costumava ficar na mesinha ao lado da cama. Nona! Exclamou ela, correndo para ajudá-la. O que aconteceu? Eu só queria pegar minhas agulhas, murmurou Beatrice, tentando se levantar com dificuldade. Achei que podia ajudar com o cliente novo. A senhora precisa descansar, disse Inessa, ajudando-a a voltar para a cama. Seus olhos se encheram de lágrimas ao notar um corte na mão de sua avó. Está sangrando. É só um arranhão, querida. Já passei por coisas piores. Enquanto limpava e enfaixava a mão de Beatrice, Inessa lutava para conter sua angústia. Sua avó, que sempre fora tão forte e independente, agora mal conseguia ficar em pé sozinha. Os medicamentos para seu coração a deixavam tonta e fraca, e os médicos haviam alertado que ela precisava de repouso absoluto. Tem alguém lá embaixo? Perguntou Beatrice, ouvindo vozes que vinham do ateliê. Sim, o tal milionário chegou. Mais cedo que o combinado, respondeu Inessa, tentando manter a voz calma. E trouxe a filha, uma menina doente. Então, o que está fazendo aqui em cima? Vai atendê-los. Não vou deixar a senhora sozinha assim. Inessa, a voz de Beatrice, ganhou um tom de urgência. Precisamos desse cliente.
Com o novo aluguel. Como a senhora sabe do aluguel? As paredes são finas, querida. Ouvi tudo. Beatrice segurou a mão da neta com seus dedos trêmulos. Este ateliê é tudo o que temos. É a herança de seu pai, o sonho de sua mãe. Não podemos perdê-lo. Inessa sentiu seu coração apertar ainda mais. O ateliê era muito mais que um negócio. Era o repositório de memórias de 3 gerações. Cada pedaço de tecido, cada agulha, cada máquina de costura contava uma história de sua família. Vou ficar bem, garantiu Beatrice, vendo a hesitação no rosto da neta. Agora vá. Mostre a ele por que os Maldonari são os melhores da cidade. Pisselmeyer, um último olhar preocupado para sua avó, Inessa desceu as escadas. Encontrou Auster Montaval, andando de um lado para outro no ateliê, checando seu relógio de pulso constantemente. Kaeli continuava no sofá, agora parecendo um pouco mais corada. Peço desculpas pela demora, disse Inessa, forçando um tom profissional. Podemos começar? Auster se virou para encará-la, sua expressão uma mistura de impaciência e algo mais. Preocupação, talvez. Está tudo bem lá em cima? Sim, respondeu ela secamente, pegando sua fita métrica. O senhor disse que precisa de um terno para uma ocasião especial? O aniversário de 70 anos do meu pai. Uma festa importante. Enquanto media Auster, Inessa não pôde deixar de notar a tensão em seus ombros toda vez que mencionava o pai. Havia uma história ali, mas não era da sua conta. Sua função era apenas fazer o terno perfeito e garantir que o pagamento ajudasse a manter o ateliê funcionando por mais alguns meses. Papai, a voz fraca de Kaeli interrompeu seus pensamentos. Posso ver os vestidos? Inessa seguiu o olhar, da menina até o manequim no canto, onde um vestido de festa inacabado aguardava os últimos ajustes. Era uma peça delicada, com bordados feitos à mão, trabalho de sua avó antes de adoecer. Claro que pode, respondeu ela sorrindo para a menina. Quer ver mais de perto? Kaeli assentiu, levantando-se devagar do sofá. Seus passos eram instáveis, e Inessa notou como Auster a observava atentamente, pronto para ampará-la se necessário. É tão bonito, sussurrou Kaeli, tocando o tecido com reverência. Parece mágico. Sabe o que é mais mágico? Perguntou Inessa, abaixando-se para ficar na altura da menina. Cada vestido conta uma história. Este aqui, por exemplo, está sendo feito para uma noiva. Ela vai usar no dia mais feliz da vida dela. Os olhos de Kaeli brilharam por um momento, mas logo se nublaram. Mamãe tinha um vestido bonito assim, mas papai guardou depois que ela foi embora. O silêncio que seguiu foi pesado. Inessa viu Auster fechar os olhos por um momento, como se as palavras da filha o tivessem atingido fisicamente. Senhorita Maldonari, disse ele finalmente, sua voz rouca. Podemos continuar com as medidas? Inessa assentiu, voltando a seu trabalho. Mas enquanto media e anotava números, sua mente estava em outro lugar, no envelope com o novo valor do aluguel, nos remédios caros de sua avó, no olhar triste de uma menina que havia perdido a mãe. O som da campainha a sobressaltou. Era seu fornecedor de tecidos, e pela expressão em seu rosto, não trazia boas notícias. Preciso atender, murmurou ela, deixando sua fita métrica de lado. Mas antes que pudesse alcançar a porta, ouviu um baque surdo vindo do andar de cima. E dessa vez, sua avó não chamou seu nome. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Inessa subiu as escadas correndo, seu coração ameaçando saltar do peito. Encontrou sua avó desmaiada no banheiro, a pele pálida como papel. Nona! Gritou. Ela ajoelhando-se ao lado de Beatrice. Por favor, acorde! Passos pesados soaram atrás dela. Auster havia subido também. Já chamei uma ambulância, disse ele, seu tom autoritário substituído por urgência genuína. Eles estão a caminho. Os minutos seguintes passaram em um borrão. Paramédicos encheram o pequeno apartamento, fazendo perguntas que Inessa mal conseguia responder. Sua mente estava focada apenas nas mãos frias de sua avó entre as suas,
no movimento quase imperceptível de seu peito. Pressão muito baixa, ouviu um dos paramédicos dizer. Precisamos levá-la imediatamente. Vou com ela, disse Inessa, levantando-se em pernas trêmulas. Mas e o fornecedor lá embaixo? A voz de Auster soou atrás dela. E minha filha? Inessa olhou ao redor desorientada. Havia esquecido completamente do cliente importante, do fornecedor impaciente, do ateliê que precisava manter funcionando. Como poderia lidar com tudo? Isso quando sua avó estava... Eu cuido de tudo. A voz infantil de Kaeli surpreendeu a todos. A menina havia subido as escadas sem que ninguém notasse. Papai pode falar com o homem da porta e eu espero aqui em cima. Não é tão difícil. Auster olhou para sua filha com uma mistura de surpresa e preocupação. Princesa, você não está bem. Estou melhor que a avó dela, respondeu Kaeli, sua voz pequena carregando uma sabedoria além de seus anos. E ela precisa ir. Por amar. Um momento Inessa viu algo mudar no rosto de Auster, como se as palavras simples de sua filha tivessem tocado alguma corda profunda em seu coração. Vá, disse ele para Inessa. Eu resolvo as coisas por aqui. No hospital as horas se arrastavam como décadas. Inessa permanecia sentada na sala de espera, suas mãos manchadas com giz de alfaiate ainda apertadas em seu colo. Os médicos haviam levado Beatrice para fazer exames e o silêncio da espera era ensurdecedor. Senhorita Maldonari, ela ergueu os olhos encontrando uma enfermeira com uma prancheta. Precisamos discutir o tratamento de sua avó. A senhora tem o plano de saúde dela em mãos? Inessa sentiu seu estômago afundar. O plano havia vencido há 2 meses e ela não tinha conseguido renovar. Os medicamentos já consumiam todo o seu orçamento. Não, sua voz falhou. Entendo, disse a enfermeira, seu tom mudando sutilmente. Bem, podemos discutir opções de pagamento. Não será necessário, uma voz familiar interrompeu. A senhora Maldonari tem cobertura total. Inessa se virou, surpresa, encontrando Auster parado ali, Kaeli segurando sua mão. Ele tinha um papel em mãos. Parecia algum tipo de apólice. De seguro. Senhor Montaval, começou ela. Não precisa... Considere um adiantamento pelo terno, cortou ele. Então, mais suavemente. Por favor, deixe-me ajudar. Antes que Inessa pudesse responder, a porta da emergência se abriu e um médico saiu, seu rosto grave. Família da senhora Beatrice Maldonari. Inessa se levantou, suas pernas bambas. Sou eu. Como ela está? Sua avó está estável, mas a situação é delicada. O coração dela está muito fraco, ela precisará de uma cirurgia. Cirurgia? Já a palavra saiu como um sussurro estrangulado. Sim, e quanto antes melhor, mas é um procedimento complexo e caro, completou Inessa, sentindo o mundo girar ao seu redor. Não se preocupe com isso agora. A voz de Auster soou firme, atrás dela. Foque em sua avó. O resto resolveremos depois. Inessa queria protestar, dizer que não precisava de caridade, que daria um jeito, mas antes que pudesse falar, sentiu uma mãozinha pequena segurar a sua. Vai ficar tudo bem, disse Kaeli, seus olhos, tão grandes e tristes, fixos nos dela. Às vezes precisamos deixar as pessoas ajudarem. As palavras da menina, tão simples e verdadeiras, quebraram algo dentro de Inessa. As lágrimas que ela havia segurado o dia todo finalmente começaram a cair. Foi então que notou. Kaeli estava ainda mais pálida que antes e sua mão pequena estava quente demais. Você está ardendo em febre, disse ela, tocando a testa da menina. Auster imediatamente se ajoelhou ao lado da filha, seu rosto transformado pelo medo. Kaeli, princesa? Mas Kaeli não respondeu. Seus olhos reviraram, e ela caiu para a frente, inconsciente, nos braços do pai. E assim, em um corredor de hospital, 2 famílias quebradas se viram unidas pela mesma angústia, pelo mesmo medo de perder a pessoa mais preciosa de suas vidas. As horas seguintes no hospital foram um borrão de médicos correndo, exames sendo feitos e perguntas sendo disparadas de todos os lados. Inessa observava impotente,
enquanto Auster respondia a uma série interminável de questões sobre o histórico médico de Kaeli. Ela começou a apresentar fadiga há quanto tempo? Perguntou uma médica, seus olhos fixos em uma prancheta. Alguns meses, respondeu Auster, sua voz rouca. No início achamos que era só estresse pela perda da mãe. E os desmaios? Quando começaram? Este foi o primeiro. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que traía sua angústia. Eu deveria ter percebido antes. Ela estava tão cansada, tão pálida. A médica fez mais algumas anotações antes de erguer os olhos. Precisaremos fazer uma bateria completa de exames. A febre alta e a fadiga crônica podem indicar várias condições, algumas delas... Ela hesitou. Algumas delas o quê? A voz de Auster saiu mais alta do que pretendia. É melhor esperarmos os resultados antes de especular. Por enquanto, vamos mantê-la em observação. Quando a médica saiu, Auster desabou em uma cadeira, seu rosto enterrado nas mãos. Inessa, que até então mantivera distância, sentiu uma pontada no coração ao ver aquele homem aparentemente tão forte parecer tão quebrado. Senhor Montavale, chamou ela suavemente. Posso trazer um café para o senhor? Ele ergueu o rosto, seus olhos vermelhos a surpreendendo. Por favor, depois de tudo isso, me chame de Auster. Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou. Era o fornecedor de tecidos, que ela havia completamente esquecido. Preciso atender, murmurou ela, afastando-se alguns passos. A conversa foi breve e dolorosa. O fornecedor estava cancelando seu crédito devido aos atrasos nos pagamentos. Sem matéria-prima, como poderia manter o ateliê funcionando? Como pagaria os novos medicamentos de sua avó? Más notícias? A voz de Auster a trouxe de volta. A realidade. Nada que você precise se preocupar, respondeu ela, guardando o telefone. Como está Kaeli? Dormindo. A febre baixou um pouco com os medicamentos. Ele fez uma pausa, observando-a com intensidade. Por que você faz isso? Isso? O quê? Tenta carregar tudo sozinha. Assim como eu fazia. Antes que Inessa pudesse responder, uma enfermeira apareceu no corredor. Senhorita Maldonari, sua avó está acordada e perguntando por você. O quarto onde Beatrice estava internada era pequeno e frio. Sua avó parecia ainda mais frágil contra os lençóis brancos do hospital, tubos e monitores conectados a seu corpo. Ah, querida, disse ela assim que viu Inessa, tentando sorrir. Que vergonha, causar todo esse transtorno. Não, diga isso, nona. Inessa segurou a mão de sua avó, tentando conter as lágrimas. A senhora só precisa descansar e ficar boa. O ateliê, os clientes. Não se preocupe com isso agora. Como não me preocupar? A voz de Beatrice ganhou um tom de urgência. Aquele lugar é nossa vida, Inessa. É tudo que seu pai nos deixou quando... Sua voz falhou, lágrimas escapando de seus olhos cansados. Inessa sentiu seu coração apertar. Seu pai havia morrido jovem, deixando o ateliê como única herança para sua esposa e filha pequena. Beatrice, que já trabalhava lá como costureira, assumiu os negócios, criando a neta e mantendo vivo o sonho da família. Eu não posso perder aquele lugar, continuou Beatrice. Não posso deixar morrer tudo o que construímos. Não vai morrer. Nona, eu prometo. Mas mesmo enquanto fazia a promessa, Inessa sabia que seria quase impossível cumpri-la. Com as novas despesas médicas, o aumento do aluguel e a perda do crédito com os fornecedores, o ateliê estava condenado. De repente, uma comoção no corredor chamou sua atenção. A voz de Auster soava alterada, discutindo com alguém. O que quer dizer com não pode vir agora? É sua neta, pai. Inessa se aproximou da porta, ouvindo sem querer a conversa. Tenho uma reunião importante. A voz do outro lado da linha soava fria mesmo, através do telefone. E francamente, Auster, essa menina sempre foi frágil demais, resultado da sua criação superprotetora após a morte de Helena. Ela está doente de verdade. Os médicos estão preocupados. E tenho certeza que farão seu trabalho. Enquanto isso, não se esqueça do meu aniversário. 3 semanas, Auster, e quero você e Kaeli apresentáveis.
O som de algo batendo fez Inessa pular. Auster havia socado a parede do corredor. Senhor Montavale, chamou ela suavemente saindo do quarto. Está tudo bem? Ele se virou para encará-la e pela primeira vez ela viu algo quebrar em sua fachada de homem poderoso. Por um momento, não era mais o milionário arrogante, mas apenas um pai desesperado. Como pode alguém ser tão... Ele não completou a frase, passando as mãos pelo rosto. Minha filha está doente, e ele só se preocupa com sua maldita festa. Inessa deu um passo em sua direção, movida por um impulso que não conseguiu conter. Às vezes as pessoas que deveriam nos apoiar são as que mais nos machucam. Seus olhares se encontraram, e algo passou entre eles. Um entendimento mútuo, um reconhecimento de dor compartilhada. O momento foi quebrado pelo som de monitores apitando no quarto de Kaeli. Papai, a voz da menina soou assustada. Os dois correram para o quarto, apenas para encontrar Kaeli sentada na cama, tremendo violentamente, sua pele ardendo em febre novamente. E nos olhos de Auster, Inessa viu o mesmo medo que sentia toda vez que olhava para sua avó. O medo de perder a única família que lhe restava. Os dias seguintes no hospital se arrastaram em uma rotina angustiante. Kaeli continuava internada, sua condição um mistério que os médicos tentavam desvendar através de intermináveis exames. Beatrice havia sido transferida para um quarto melhor, cortesia de Auster, embora Inessa tivesse protestado contra a gentileza. Não seja orgulhosa, sua avó a repreendeu quando ela mencionou o assunto. Aquele homem está tentando ajudar. Não. Precisamos de caridade, nona. Não é caridade quando vem do coração, respondeu Beatrice, seus olhos cansados estudando o rosto da neta. E eu vejo como ele olha para você. Nona, Inessa sentiu seu rosto esquentar. Ele é um cliente e está passando por um momento difícil com a filha. Assim como você está passando por um momento difícil comigo, disse Beatrice suavemente. Às vezes, querida, as pessoas se encontram justamente quando mais precisam uma da outra. Antes que Inessa pudesse responder, uma enfermeira entrou trazendo os medicamentos da tarde. Aproveitando a deixa, ela saiu do quarto precisando de um momento para respirar. No corredor, encontrou Auster sentado em uma das cadeiras desconfortáveis da área de espera, seu terno impecável contrastando com as olheiras profundas sob seus olhos. Alguma notícia? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Os médicos suspeitam de uma condição autoimune, respondeu ele, sua voz rouca. Algo que o corpo dela está atacando a si mesmo, como se... Ele parou, engolindo em seco. Como se algo estivesse errado por dentro, completou Inessa suavemente. Mesmo quando por fora parece normal. Auster a olhou surpreso com a precisão de suas palavras. Exatamente assim. É como o ateliê, disse ela, sem saber por que estava compartilhando isso com ele. Por fora ainda parece o mesmo lugar elegante, de sempre, mas por dentro está desmoronando. Um silêncio pesado se instalou entre eles, quebrado apenas pelos sons distantes do hospital. Finalmente Auster falou. Por que não me deixa ajudar? Tenho recursos, posso... Não, interrompeu ela firmemente. Já está fazendo demais com os custos do hospital. O ateliê é minha responsabilidade. Como Kaeli é minha, murmurou ele, mais para si mesmo que para ela. E mesmo assim sinto que falhei, que deveria ter percebido antes que algo estava errado. Inessa observou seu perfil, notando pela primeira vez as linhas de preocupação em seu rosto, a tristeza em seus olhos. Havia algo ali que ia além da angústia atual, uma dor mais antiga, mais profunda. O que aconteceu? Perguntou ela suavemente. Com a mãe dela? Auster fechou os olhos por um momento, como se a pergunta o tivesse atingido fisicamente. Helena, ela era professora de música, vivia cercada de crianças, de alegria, até que um dia sua voz falhou. Foi um acidente? Incentivou Inessa gentilmente. Um motorista bêbado. Ela estava voltando de uma apresentação dos alunos. Ele parou respirando fundo. Kaeli tinha acabado de fazer 4 anos,
Estava tão animada porque a mãe havia prometido ensiná-la piano. O som de saltos no corredor interrompeu a conversa. Uma mulher elegante se aproximava, seu rosto uma máscara de preocupação estudada. "Auster, querido", exclamou ela. "Seu pai me contou sobre a pequena Kaeli. Vim assim que pude." Inessa notou como Auster imediatamente se endireitou, sua postura se tornando mais rígida. Valentina não precisava se incomodar. Como não? Afinal, em breve seremos família, não é? Seu pai está tão animado com a ideia de nos ver juntos no aniversário dele. Algo gelado se instalou no peito de Inessa. Então era isso, ele já estava comprometido, é claro que estava. Homens como Auster Montaval não ficavam solteiros por muito tempo. "Preciso ver minha avó", murmurou ela, levantando-se abruptamente. Mas antes que pudesse se afastar, um médico apareceu no corredor, seu rosto grave. "Senhor Montaval, temos os resultados dos exames da sua filha." Auster imediatamente se levantou, toda sua atenção focada no médico. Valentina tentou segurar seu braço, mas ele se desvencilhou. E então, sua voz tremia levemente. "É mais sério do que pensávamos", começou o médico. "O sistema imunológico dela está..." Um grito vindo do quarto de Beatrice interrompeu a conversa. Inessa se virou, seu coração parando ao ver enfermeiras correndo para lá. "Código azul no quarto 305", alguém gritou. E naquele momento, tanto Auster quanto Inessa perceberam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre, de formas que nenhum dos dois poderia prever. O caos se instalou no corredor do hospital. Inessa correu para o quarto de sua avó, apenas para ser barrada por enfermeiras que gritavam ordens e empurravam equipamentos. Através da porta entreaberta, podia ver Beatrice imóvel na cama, enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente. "Por favor", sussurrou ela, suas pernas fraquejando. "Por favor, não a leve também." Braços fortes a impediram de cair. Auster havia deixado sua própria crise para ampará-la. Ele a guiou gentilmente até uma cadeira, ignorando os chamados insistentes de Valentina. "Respire", instruiu ele, suavemente. "Eles estão fazendo tudo o que podem." Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. O som do desfibrilador, as vozes urgentes dos médicos, o bip intermitente dos monitores, tudo se misturava em uma sinfonia aterrorizante. Finalmente, após o que pareceu uma vida inteira, o médico saiu do quarto. Seu rosto estava grave, mas não desolado. "Conseguimos estabilizá-la", anunciou ele, "mas foi por pouco. O coração dela está muito fraco. A cirurgia não pode mais esperar." "Quanto?", perguntou Inessa, sua voz trêmula. "Quanto vai custar?" "Agora não é hora de discutir isso", interrompeu Auster. "É exatamente a hora." Inessa se voltou para ele, anos de orgulho e frustração explodindo em suas palavras. "Não posso continuar aceitando sua caridade, já não basta." "Senhor Montaval?" Uma enfermeira surgiu no corredor, interrompendo a discussão. "Sua filha está perguntando pelo senhor." A febre voltou. Auster fechou os olhos por um momento, o peso do mundo visível em seus ombros. Como poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Como poderia ajudar duas pessoas que precisavam dele? "Vá", disse Inessa suavemente. "Sua filha precisa de você." "Mas você..." "Eu sempre dei um jeito. Vou continuar dando." Valentina escolheu esse momento para se manifestar, sua voz melosa carregando uma ponta de irritação. "Auster, querido, seu pai ligou. Ele quer discutir os arranjos da festa." "Festa?" Auster se virou para ela, algo perigoso brilhando em seus olhos. "Minha filha está doente. Esta moça pode perder a avó e você quer falar de festa?" "Mas seu pai..." "Meu pai pode esperar", trovejou ele. "Pela primeira vez na vida ele vai ter que esperar." O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som de saltos se afastando rapidamente. Valentina havia partido, sua indignação palpável no ar. Inessa observou Auster vendo como suas mãos tremiam levemente. "Você não devia..." "Não devia o quê?" "Mandar para o inferno as expectativas do meu pai, as convenções sociais. O casamento arranjado que ele planejou? Casamento arranjado?" Auster passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente exausto.
Valentina Richter, filha do maior construtor da cidade. Uma aliança perfeita para os negócios, segundo meu pai. E eu estava quase concordando, por cansaço, talvez, ou covardia. Antes que Inessa pudesse responder, um grito infantil cortou o ar. Kaeli estava chamando por seu pai. Sem mais palavras, Auster correu para o quarto de sua filha. Sozinha no corredor, Inessa permitiu que suas lágrimas finalmente caíssem. O peso de tudo, o ateliê ameaçado, sua avó entre a vida e a morte, seus sentimentos confusos por Auster, parecia prestes a esmagá-la. Foi então que notou um envelope caído no chão. Devia ter escorregado da pasta de Auster durante sua saída apressada. Ao pegá-lo, seu coração parou. Era um documento da imobiliária central, e no cabeçalho, em letras douradas, estava o nome: Montavale Empreendimentos. Suas mãos tremeram enquanto lia o conteúdo. A empresa que estava aumentando, os aluguéis no bairro, que estava prestes a destruir o ateliê e dezenas de outros pequenos negócios, pertencia à família de Auster. O homem que estava ajudando-a, que parecia se importar tanto, era o mesmo que, indiretamente, estava causando sua ruína. Naquele momento, um som agudo de monitor cardíaco em alarme soou do quarto de Kaeli, seguido pela voz desesperada de Auster. Alguém, por favor, ajudem! Ela não está respirando. E Inessa se viu dilacerada entre correr para ajudar ou fugir dali, fugir do hospital, fugir de seus sentimentos, fugir da terrível verdade que acabara de descobrir. O caos se instalou no hospital. Médicos e enfermeiras corriam para o quarto de Kaeli, enquanto Auster, pálido como um fantasma, era forçado a esperar do lado de fora. Seus olhos encontraram os de Inessa no corredor, implorando silenciosamente por ajuda. Como poderia negar ajuda a um pai desesperado? Como poderia deixar uma criança sofrer por causa dos pecados do pai? Engolindo sua revolta, Inessa se aproximou. O que aconteceu? Ela estava bem 1 minuto atrás. A voz de Auster saía entrecortada. Conversando sobre o ateliê, sobre como queria ver os vestidos novamente quando melhorasse. Então, de repente, ela simplesmente parou de respirar. O som de mais equipamentos sendo levados para o quarto fez os dois estremecerem. Uma enfermeira saiu apressada, falando em seu rádio. Precisamos do Dr. Mendes imediatamente. Paciente de 6 anos, possível complicação autoimune afetando os pulmões. Auster deslizou pela parede até sentar no chão, todo o seu poder e arrogância derretendo como neve ao sol. Ela é tudo que me resta, sussurrou. Se algo acontecer com ela... Inessa sentiu o envelope em seu bolso pesar 1 tonelada. Queria confrontá-lo, gritar sobre a hipocrisia de ajudá-la, enquanto sua empresa destruía tudo que ela amava. Mas como poderia, vendo-o tão quebrado? O som de mais saltos no corredor anunciou o retorno de Valentina, agora acompanhada por um homem alto e imponente, alguém que só poderia ser Sigismundo Montavale. Francamente, Auster, a voz do homem mais velho cortou o ar como uma navalha. Fazer toda essa cena por causa de uma febre infantil? Temos assuntos importantes para resolver. Auster levantou a cabeça lentamente, algo perigoso brilhando em seus olhos. Assuntos importantes? Minha filha está lutando para respirar. E os médicos estão cuidando disso. Enquanto isso, temos uma festa para planejar, um noivado para anunciar. Uma festa? Auster se levantou, sua voz tremendo de raiva contida. É só isso que importa para você? Festas, aparências, negócios. São esses negócios que pagam este hospital particular, retrucou Sigismundo friamente. Que permitem que você mime tanto esta menina. Sinceramente, filho, desde que Helena morreu você tem sido... Não ouse falar dela. O grito de Auster ecoou pelo corredor. Não ouse usar o nome dela para me manipular. Inessa observava a cena, sentindo seu coração apertar. Então era isso. A fonte da amargura, do vazio que via nos olhos de Auster. Um pai que via amor como fraqueza, que transformava até mesmo a morte em uma ferramenta de controle. Senhor Montavale. Uma médica saiu do quarto de Kaeli, seu rosto... Sério, precisamos conversar sobre o tratamento de sua filha.
Depois, cortou Sigismundo. Estamos no meio de uma discussão importante. Não há depoises e a voz de Inessa surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Sua neta está doente, de verdade. E se você não consegue ver isso, se não consegue ver além dos seus preciosos negócios... E quem é você para falar assim comigo? Sigismundo se voltou para ela, seus olhos frios como gelo. Ela é a dona do ateliê que você está tentando destruir, respondeu Auster, sua voz carregada de uma realização dolorosa. Com seus aumentos de aluguel, com sua ganância. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Inessa tirou o envelope do bolso, estendendo-o para Auster. Você sabia? Perguntou ela suavemente. Não, respondeu ele pegando o documento com mãos trêmulas. Mas deveria ter imaginado. É assim que ele opera, destruindo vidas para construir seus impérios. Impérios que serão seus um dia, lembrou Sigismundo. Se parar de agir como um tolo sentimental e fizer o que precisa ser feito. Antes que alguém pudesse responder, um som agudo veio do quarto de Kaeli, seguido por vozes urgentes. A médica correu de volta para dentro, gritando ordens. Auster deu um passo em direção ao quarto, mas seu pai segurou seu braço. Ainda não terminamos esta conversa. Foi então que algo quebrou dentro de Auster. Anos de submissão, de tentar agradar, de sufocar seus sentimentos, tudo explodiu em um momento de clareza cristalina. Sim, terminamos, disse ele, sua voz perigosamente calma. Terminamos no momento em que você escolheu seus negócios acima da saúde da sua neta. Terminamos quando percebi que estou me tornando você, alguém que destrói vidas em nome do lucro. Auster, a voz de Valentina, soou escandalizada. E você, ele se voltou para ela, pode dizer ao seu pai que o acordo está cancelado. Não haverá noivado, não haverá festa. Você está jogando fora tudo o que construí, trovejou Sigismundo. Não, pai. Estou salvando a única coisa que realmente importa, minha humanidade. O som de mais equipamentos sendo levados para o quarto interrompeu a discussão. E naquele momento, tanto Auster quanto Inessa perceberam que algumas escolhas, uma vez feitas, não têm volta. Mas será que ainda havia tempo para consertar os erros do passado? Para salvar não apenas Kaeli, mas tudo o que estava em jogo? O silêncio que seguiu o confronto foi quebrado pela voz urgente da médica, chamando da porta do quarto. Senhor Montavale, é sua filha. Ela está pedindo por você. Auster correu para dentro, deixando para trás seu pai furioso e uma Valentina atônita. Inessa hesitou por um momento antes de segui-lo, seu coração dividido entre a raiva e a preocupação. Kaeli estava acordada, mas sua respiração vinha em arquejos dolorosos. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto pequeno e diversos aparelhos apitavam ao seu redor. Pai, sua voz saía fraca através da máscara. Estou aqui, princesa. Auster segurou sua mão delicada, tentando conter as lágrimas. Papai está aqui. Eu ouvi você brigando. Ela respirou com dificuldade. Por minha causa? Não, meu amor. Não por sua causa, por minha causa, porque finalmente entendi o que é realmente importante. A médica se aproximou, seu rosto sério. Senhor Montavale, precisamos conversar sobre o tratamento. O quadro de sua filha é grave. Ela desenvolveu uma condição autoimune rara que está afetando seus pulmões. Precisamos começar um tratamento experimental imediatamente. Faça o que for preciso, respondeu ele sem hesitar. Custo não é problema. Não é questão de custos, interrompeu a médica. É questão de tempo e de escolhas difíceis. Neste momento, um som agudo veio do quarto ao lado, o quarto de Beatrice. Inessa sentiu seu sangue gelar. Minha avó. Vá, disse Auster suavemente. Eu entendo. No quarto ao lado, Inessa encontrou sua avó acordada, mas claramente em dor. O monitor cardíaco mostrava batimentos irregulares. O medicamento não está mais fazendo efeito, explicou a enfermeira. Ela precisa da cirurgia o quanto antes. Quanto tempo? Perguntou Inessa, sua voz tremendo. No máximo 48 horas. Beatrice,
Abriu os olhos, focando com dificuldade no rosto da neta. Inessa, o ateliê. Não se preocupe com isso agora, nona. Não. Beatrice segurou sua mão com surpreendente força. Preciso que você entenda. O ateliê não são apenas as paredes, as máquinas. É o amor que colocamos em cada peça. É nossa história. Eu sei, nona. E vou lutar por ele, eu prometo. Não. A voz de Beatrice ganhou urgência. Não quero que lute sozinha. Não quero que carregue esse peso, como eu carreguei depois. Que seus pais... Sua voz falhou, e o monitor cardíaco começou a apitar mais rapidamente. A enfermeira rapidamente ajustou algo no soro. Ela precisa descansar, disse ela gentilmente. No corredor, Inessa encontrou Auster esperando. Seu pai e Valentina haviam partido, deixando apenas o peso de suas expectativas no ar. Como ela está? Perguntou ele. Precisa de cirurgia urgente. E eu? Sua voz quebrou. Eu não sei o que fazer. O ateliê está afundando em dívidas e agora com essas despesas médicas... Deixe-me ajudar, pediu ele suavemente. Não como o filho de Sigismundo Montavale, não como um homem de negócios, apenas como alguém que entende o que é ter medo de perder tudo que ama. Como posso confiar em você? Sua empresa? Não é minha empresa, interrompeu ele. Nunca foi. Sempre foi o império do meu pai, construído sobre o sofrimento dos outros. Mas agora... Ele fez uma pausa, olhando em direção ao quarto de Kaeli. Agora entendo que há coisas mais importantes que impérios. O som de vozes exaltadas chamou sua atenção. Sigismundo havia retornado, desta vez acompanhado por homens de terno que pareciam advogados. Já que você insiste em agir como um tolo, trovejou ele, não me deixe a escolha. A partir de agora, suas ações na empresa estão congeladas. E quanto a esta... Ele olhou com desprezo para Inessa. Pode dizer adeus ao seu precioso ateliê. O despejo será imediato. Você não pode fazer isso, protestou Auster. Posso e vou. É hora de você aprender que ações têm consequências. Neste momento, um grito veio do quarto de Kaeli, seguido pelo som ensurdecedor do monitor cardíaco em alarme. E ali, no corredor de um hospital, 4 vidas pendiam por um fio, 2 lutando para respirar, 2 lutando para manter de pé o que restava de seus mundos. A questão era, haveria tempo suficiente para salvar a todos? O caos se instalou no hospital. Médicos correram para o quarto de Kaeli enquanto Auster, impedido de entrar, socava a parede em desespero. Inessa o segurou tentando impedi-lo de se machucar. Você precisa se acalmar, disse ela firmemente. Sua filha precisa de você forte. Forte? Ele riu amargamente. Olhe para mim. Não consegui proteger Helena, não consigo ajudar Kaeli e agora... Ele olhou para ela com olhos cheios de culpa. Agora meu próprio pai vai destruir sua vida. Não. A voz de Inessa saiu mais firme do que ela mesma esperava. Ele só vai destruir um prédio. O que realmente importa, o legado da minha família. O amor pelo que fazemos, isso ele não pode tocar. Sigismundo, que observava a cena com desprezo, deu um passo à frente. Que tocante! Mas sentimentalismo não paga contas, não salva empresas e certamente não salva vidas. Como se para enfatizar suas palavras, o som de outro alarme soou, desta vez do quarto de Beatrice. Inessa correu para lá, seu coração ameaçando saltar do peito. Sua avó estava consciente, mas sua respiração estava difícil. O médico, chamado às pressas, tinha uma expressão grave. Não podemos mais esperar pela cirurgia, declarou ele. Precisa ser feita hoje, agora. Mas e os custos? Tatissa sentiu suas pernas fraquejarem. Eu cuido disso, a voz de Auster soou da porta. Você não tem mais esse poder, lembrou Sigismundo. Suas contas estão bloqueadas, esqueceu? Então vou vender tudo que tenho. Meu carro, minha casa, que tu já estão em nome da empresa, cortou seu pai. Você não tem nada, Auster. Nada além do que eu permito que tenha. O silêncio que seguiu foi quebrado pela voz fraca de Beatrice. Inessa, venha cá, querida. Ela se aproximou da cama, segurando a mão trêmula de sua avó. No ateliê, sussurrou Beatrice, atrás do grande espelho veneziano.
Há um compartimento secreto. Dentro dele... Nona, não se esforce. Dentro dele, continuou ela, com surpreendente firmeza, está a única coisa que seu avô conseguiu salvar quando fugiu da guerra, um conjunto de joias de família. Inessa sentiu suas lágrimas caírem. Conhecia a história. Seu avô havia escapado de uma Europa devastada pela guerra, trazendo apenas suas habilidades de alfaiate e, aparentemente, um último tesouro escondido. Nunca quis vender, explicou Beatrice. Era nossa última garantia. Nossa herança, mas agora... Não, protestou Inessa. Não vou vender a última lembrança do vovô. Às vezes, a voz de sua avó era apenas um sussurro agora. Precisamos abrir mão de uma herança para salvar outra. O monitor cardíaco começou a apitar mais rapidamente. A enfermeira rapidamente pediu que todos saíssem do quarto. No corredor, Inessa encontrou Auster encostado na parede, seu rosto marcado por lágrimas contidas. A médica disse... Ele engoliu em seco. Disse que Kaeli precisa de um tratamento experimental, algo que só é feito em um centro especializado. E eu não tenho mais como... Quanto? Perguntou ela suavemente. O quê? Quanto custa o tratamento? Inessa. Não posso deixar você... Quanto? Ele disse o valor, uma soma astronomicamente alta. Inessa fez um cálculo mental rápido. Com as joias de sua família, talvez conseguisse pagar a cirurgia de sua avó. Mas não sobraria nada para salvar o ateliê. E mesmo assim, não seria suficiente para o tratamento de Kaeli. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia louca, desesperada, mas talvez a única saída possível. Seu pai, começou ela lentamente, ele quer muito que você se case com Valentina, não é? O que isso importa agora? E se... Ela respirou fundo. E se houvesse uma forma de dar a ele exatamente o que ele quer, mas não do jeito que ele espera? Auster a olhou sem entender. Mas antes que ela pudesse explicar, Valentina voltou ao corredor, seu salto alto ecoando no piso. Auster, querido. Sua voz era doce como mel envenenado. Seu pai está disposto a reconsiderar, desde que você aceite anunciar nosso noivado na festa, é claro. Inessa deu um passo à frente, encarando a mulher elegante. E se o disse ela, sua voz tremendo levemente, eu lhe fizesse uma proposta que vale mais que um noivado arranjado? Naquele momento, monitores cardíacos soaram em alarme nos 2 quartos. Tanto Kaeli quanto Beatrice precisavam de ajuda urgente. E no meio do caos, uma corrida contra o tempo começava. Uma corrida onde o prêmio não era dinheiro ou poder, mas a chance de salvar tudo o que realmente importava. A questão era, qual seria o verdadeiro preço dessa salvação? O olhar de Valentina oscilou entre curiosidade e desdém enquanto avaliava Inessa. E que proposta seria essa? Perguntou ela, sua voz carregada de ceticismo. O vestido, respondeu Inessa, respirando fundo. O vestido que fará você se tornar não apenas a noiva de um Montavale, mas a mulher mais comentada da cidade. Um brilho de interesse surgiu nos olhos de Valentina. Se havia algo que ela valorizava tanto quanto dinheiro e status, era a atenção. Continue, disse ela cruzando os braços. O ateliê Maldonari tem uma reputação centenária. Nossos vestidos de noiva são lendários, cada um único, cada um uma obra de arte. Você se casar usando uma criação nossa, todas as revistas sociais vão querer cobrir. Será o evento do ano. E em troca, você convence Sigismundo a liberar as contas de Auster, a salvar 2 vidas inocentes. Valentina riu, um som frio e calculado. Por que eu faria isso quando posso simplesmente esperar o ateliê falir e comprar todos os modelos exclusivos por uma fração do preço? Por quê? Inessa deu um passo à frente, sua voz baixa e intensa. Eu tenho algo que dinheiro nenhum pode comprar. O último desenho da minha avó. Um modelo que ela criou especialmente para a festa de Sigismundo, inspirado nos bailes da antiga nobreza europeia. O interesse de Valentina era quase palpável agora. Ela sempre sonhara em se parecer com uma princesa de contos de fadas. E você abriria mão desse desenho para salvar minha avó e uma criança inocente? Sim, mas com uma condição. O vestido tem que ser feito no ateliê,
por nossas mãos. E você tem que convencer Sigismundo agora. Isso é loucura, interveio Auster, que até então observava a conversa em silêncio atônito. Inessa, você não pode... Posso e vou, cortou ela. Às vezes precisamos sacrificar um sonho para salvar outro. Neste momento, a médica saiu do quarto de Kaeli, seu rosto grave. Senhor Montavale, sua filha está estabilizada por enquanto, mas o quadro é crítico. Se não iniciarmos o tratamento especializado nas próximas 24 horas... Ela não completou a frase. Não precisava. Valentina olhou do rosto desesperado de Auster para a determinação férrea nos olhos de Inessa. Por fim, um sorriso calculista surgiu em seus lábios. Mostre-me o desenho primeiro. Depois, talvez, eu fale com Sigismundo. Não, respondeu Inessa firmemente. Primeiro salvamos as vidas que estão em jogo. Depois você terá seu vestido de princesa. Como posso confiar em você? Porque Inessa sacou seu celular mostrando uma foto. Este é apenas um esboço do que minha avó planejou. Imagine como será o vestido completo. Os olhos de Valentina se arregalaram ao ver o desenho. Mesmo em forma de rascunho, era deslumbrante. Um modelo que combinava elegância clássica com detalhes únicos que só décadas de experiência poderiam criar. Dê-me 10 minutos com Sigismundo, disse ela finalmente. Enquanto Valentina se afastava em seus saltos altos, Auster segurou o braço de Inessa. Por que está fazendo isso? Depois de tudo que minha família fez com a sua. Porque sua filha não merece pagar pelos erros dos adultos, respondeu ela suavemente. E por quê? Grito de dor vindo do quarto de Beatrice a interrompeu. Inessa correu para lá, encontrando sua avó contorcida na cama. O coração dela não vai aguentar muito mais, alertou a enfermeira. Precisamos da cirurgia agora. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Inessa segurava a mão de sua avó rezando silenciosamente, enquanto no corredor Valentina tentava convencer Sigismundo. Finalmente, o patriarca dos Montavale entrou no quarto, seu rosto uma máscara de autoridade. Muito bem, disse ele friamente. Você terá seu dinheiro para as cirurgias e o ateliê terá uma extensão de prazo no aluguel, mas com uma condição. Qual? Perguntou Inessa, seu coração batendo forte. O vestido de Valentina tem que ser perfeito, digno do nome Montavale. Se houver um único defeito, uma única crítica, ele deixou a ameaça no ar. Antes que Inessa pudesse responder, a voz fraca de Beatrice soou da cama. Minha neta nunca fez nada menos que perfeito em sua vida. O orgulho na voz de sua avó deu a Inessa a força que precisava. Temos um acordo então, disse ela, erguendo o queixo. Agora, se me dão licença, preciso preparar minha avó para a cirurgia. Mas enquanto todos saíam do quarto, uma dúvida corroía seu coração. Como poderia criar o vestido perfeito quando suas mãos tremiam de medo e exaustão? Como poderia honrar o último desenho de sua avó quando mal conseguia segurar uma agulha? E mais importante, será que o sacrifício de seu sonho seria suficiente para salvar as vidas que dependiam dela? As horas seguintes transcorreram em um borrão de atividade frenética. Enquanto Beatrice era preparada para a cirurgia, Kaeli era transferida para o centro especializado, acompanhada por uma equipe médica completa. Auster alternava entre os dois casos, seu rosto cada vez mais pálido com a exaustão. No meio de tudo isso, Inessa se viu tendo que lidar com Valentina, que insistia em discutir detalhes do vestido ali mesmo, no hospital. Quero que os bordados sejam feitos com fios de ouro verdadeiro, exigia ela, folheando uma revista de noivas. E as pérolas precisam ser naturais, nada de imitações. Senhorita Richter, interrompeu Inessa, esfregando as têmporas doloridas. Podemos discutir isso depois? Minha avó está entrando em cirurgia. O tempo está correndo, cortou Valentina. A festa de Sigismundo é em 2 semanas. Se quiser que eu mantenha minha parte do acordo... A ameaça velada pairou no ar como fumaça venenosa. Inessa engoliu sua raiva, forçando-se a manter a calma. O vestido estará pronto, garantiu ela.
Perfeito como prometido. Ele tem que ser mais que perfeito. A voz de Sigismundo soou atrás delas. Tem que ser inesquecível. O tipo de vestido que faz as pessoas falarem por anos. Será, respondeu Inessa, sustentando o olhar dele. Porque não será apenas um vestido, será uma história de amor. Amor? Valentina riu. Por favor, querida, não seja romântica. É um contrato de negócios, nada mais. Não. Inessa se voltou para ela. É a última criação da minha avó, o último sonho dela, e por isso mesmo será extraordinário. Antes que alguém pudesse responder, Auster apareceu no corredor, seu rosto iluminado por um sorriso hesitante. A cirurgia de Kaeli começou, anunciou ele. Os médicos estão otimistas. Inessa sentiu lágrimas de alívio encherem seus olhos, mas sua alegria foi interrompida por uma enfermeira chamando seu nome. Senhorita Maldonari, sua avó está perguntando por você antes de ir para o centro. Cirúrgico. No quarto, Beatriz estava consciente, embora visivelmente fraca. Seus olhos, no entanto, brilhavam com a mesma força de sempre. Venha cá, querida, chamou ela, estendendo a mão. Quando Inessa se aproximou, continuou. O desenho. Do vestido. Não use ele. O quê? Mas, nona, o acordo... Aquele desenho, Beatriz respirou com dificuldade. Era apenas um rascunho. O verdadeiro está aqui. Ela tocou a testa da neta com dedos trêmulos. No seu coração. Você sempre teve um dom especial, Inessa. Maior que o meu, maior que o do seu avô. Não diga isso. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Inessa. A senhora é a melhor costureira que já existiu. Não. Beatriz sorriu fracamente. Sou apenas alguém que amou muito o que fazia. E agora é sua vez de mostrar ao mundo o que o amor pode criar. Os enfermeiros entraram para levar Beatriz para a cirurgia. Antes que a levassem, ela segurou a mão de Inessa uma última vez. Lembre-se, cada ponto, cada costura, cada detalhe é uma história de amor. Nossa história. No corredor, Inessa encontrou Auster esperando. Sem dizer uma palavra, ele a abraçou, oferecendo o conforto que ela tanto precisava. Como você aguenta? Perguntou ela contra seu peito. Esse medo constante de perder alguém que ama. Não aguento, respondeu ele suavemente. Só finjo que sim. Como você está fingindo agora. Inessa se afastou levemente, enxugando as lágrimas. Não estou fingindo, estou tentando ser forte por todos, completou ele. Assim como eu tentei depois que Helena morreu. Mas sabe o que aprendi? Que às vezes precisamos deixar outros serem fortes por nós. O som de saltos se aproximando anunciou o retorno de Valentina. Que cena tocante, disse ela com falsa doçura. Mas temos um vestido para discutir. A menos que você queira que eu conte ao Sigismundo que mudei de ideia sobre o acordo. Inessa sentiu Auster enrijecer ao seu lado, mas antes que ele pudesse dizer algo, ela se desvencilhou de seus braços. Não será necessário, disse ela, sua voz firme. Vou criar não apenas um vestido, mas uma obra de arte, algo que fará você se sentir não como uma noiva comum, mas como uma rainha. Os olhos de Valentina brilharam com interesse genuíno pela primeira vez. E como pretende fazer isso? Com amor, respondeu Inessa simplesmente. O tipo de amor que move montanhas, que supera obstáculos, que transforma vidas. Amor? Valentina riu novamente. Pensei que já tivéssemos estabelecido que isso é apenas negócios. Não. Inessa olhou diretamente nos olhos dela. É muito mais que isso. É uma chance de redenção para todos nós. Mas enquanto dizia essas palavras, seu coração se apertava com dúvidas. Como poderia criar algo tão extraordinário em tão pouco tempo? Como poderia transformar dor em beleza, medo em arte? E mais importante, será que o amor, esse sentimento que sua avó tanto valorizava, seria realmente capaz de salvar todos eles? Os dias que se seguiram foram uma mistura surreal de hospital e ateliê, de medo e esperança, de exaustão e determinação. Inessa dividia seu tempo entre visitar sua avó, que se recuperava lentamente da cirurgia, e trabalhar incansavelmente no vestido de Valentina. O ateliê, antes tão silencioso e triste,
agora pulsava com uma energia diferente. As antigas máquinas de costura cantavam dia e noite, enquanto tecidos preciosos e rendas delicadas ganhavam vida sob as mãos habilidosas de Inessa. Você precisa descansar, insistia Auster, que tinha tomado o hábito de visitá-la durante suas pausas entre as idas ao centro médico onde Kaeli estava internada. Não posso, respondia ela, seus dedos voando sobre o tecido. O tempo está correndo. Era verdade. Faltavam apenas 5 dias para a festa de Sigismundo, e embora o vestido estivesse tomando forma, ainda havia tanto a fazer. Cada detalhe precisava ser perfeito, cada costura precisava contar uma história. Como está a Kaeli? Perguntou ela sem tirar os olhos do trabalho. Melhor, respondeu ele, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. O tratamento está funcionando. Os médicos dizem que ela poderá voltar para casa em breve. Inessa finalmente ergueu, os olhos permitindo-se um momento de alegria. Isso é maravilhoso. É sim, Auster se aproximou, observando o vestido que tomava forma no manequim. Assim como isso que você está criando. É extraordinário. E era mesmo. O vestido estava se tornando algo além de um simples traje de festa. Cada camada de seda, cada bordado meticulosamente trabalhado, cada detalhe cuidadosamente planejado, contava uma história. Não a história que Valentina queria contar, de riqueza e status, mas uma história mais profunda, de amor e sacrifício. Sua avó ficaria orgulhosa, disse ele suavemente. Ela vai ficar, corrigiu Inessa. Os médicos dizem que ela deve ter alta amanhã. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo som da porta do ateliê se abrindo. Valentina entrou, seguida por Sigismundo. Seus olhos imediatamente focaram no vestido. Bem, disse ela, circundando o manequim com um olhar crítico. Pelo menos, não é um completo desastre. Inessa mordeu a língua, contendo a resposta ácida que ameaçava escapar. Em vez disso, concentrou-se em ajustar uma prega do tecido. Ainda não está pronto, disse ela calmamente. Faltam os detalhes finais, que precisam estar perfeitos, lembrou Sigismundo. O futuro de muitas pessoas depende disso. A ameaça velada em suas palavras fez Auster dar um passo à frente, mas Inessa o deteve com um olhar. Cada ponto será perfeito, garantiu ela, porque cada ponto carrega um significado especial. Significado? Valentina riu. É apenas um vestido. Não. Inessa se voltou para ela, seus olhos brilhando com uma intensidade que surpreendeu a todos. É muito mais que isso. Veja estes bordados aqui. Ela apontou para um padrão delicado próximo ao coração do vestido. São flores de cerejeira, as mesmas que minha avó bordou no vestido de noiva da minha mãe. E aqui, seus dedos tocaram. Uma série de pequenas estrelas trabalhadas em fio de prata. São as estrelas que meu avô costumava bordar em cada peça especial que criava. Sua voz ganhou força enquanto continuava. Cada detalhe deste vestido conta uma história de amor. Não o tipo de amor que você procura, de status e aparências, mas o tipo de amor que constrói coisas, que cura feridas, que transforma vidas. O silêncio que seguiu suas palavras foi quebrado pelo som do celular de Auster. Seu rosto se iluminou ao ver o número. É do hospital, disse ele, atendendo rapidamente. Após alguns momentos de conversa, seu sorriso se alargou. Kaeli está perguntando por você, Inessa. Quer saber quando pode ver o vestido mágico que você está fazendo? Algo mudou no rosto de Valentina. Uma sombra de dúvida, talvez até de compreensão. Sua filha, começou ela hesitante. Ela está mesmo melhor? Graças ao tratamento que seu acordo nos permitiu pagar, respondeu Auster, embora eu ainda não entenda por que você ajudou. Valentina desviou o olhar, seus dedos brincando nervosamente com seu colar de pérolas. Talvez, disse ela finalmente, eu também saiba um pouco sobre o peso das expectativas familiares. Sigismundo, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. O vestido estará pronto a tempo? Perguntou ele, sua voz ainda dura, mas com uma nota diferente. Preocupação, talvez? Estará, garantiu Inessa,
e será exatamente o que todos precisamos que ele seja. Mas enquanto os observava partir, uma dúvida persistia em seu coração. Será que seu trabalho seria suficiente não apenas para salvar o ateliê, mas para mudar corações endurecidos por anos de orgulho e ambição? A resposta, ela sabia. Viria em apenas alguns dias, na noite que poderia mudar tudo para melhor ou para pior. A noite da festa de Sigismundo chegou envolta em luzes e expectativa. O salão do mais elegante hotel da cidade estava decorado com um luxo quase ofuscante, repleto de pessoas importantes vestidas em suas melhores roupas. No pequeno camarim improvisado, Inessa dava os últimos retoques no vestido de Valentina. Suas mãos, embora exaustas após 2 semanas de trabalho intenso, moviam-se com precisão e carinho sobre o tecido. Está realmente muito bonito, admitiu Valentina, observando seu reflexo. Diferente de tudo que já vi. Porque foi feito com amor, disse uma voz suave da porta. Era Beatrice, sentada em uma cadeira de rodas, mas com os olhos brilhando de orgulho. Nona, Inessa correu para abraçar sua avó. Você deveria estar descansando em casa. E perder o momento do seu triunfo? Jamais. Antes que alguém pudesse responder, outra visita surpresa. Chegou Kaeli também em uma cadeira de rodas, mas com muito mais cor no rosto do que nas últimas semanas. Você está parecendo uma princesa, exclamou a menina para Valentina. Como nos contos de fadas. Algo suavizou no rosto de Valentina. Ela se ajoelhou, cuidadosa para não amassar o vestido, ficando na altura dos olhos de Kaeli. Sabe, disse ela suavemente, quando eu era pequena, como você também adorava contos de fadas. Sonhava em ser uma princesa, ter um castelo. E agora? Perguntou Kaeli inocentemente. Valentina hesitou, olhando seu reflexo no espelho. O vestido que usava era verdadeiramente magnífico, não pela opulência dos materiais ou pela perfeição técnica, mas pela história que cada detalhe contava. Agora, respondeu ela finalmente, acho que entendi que existem coisas mais importantes que castelos e coroas. O som de música vindo do salão anunciava que a festa havia começado. Auster apareceu na porta, elegante em seu smoking, mas seus olhos procuraram primeiro sua filha. Como está se sentindo, princesa? Bem, papai, sorriu Kaeli. O vestido que a tia Inessa fez não é mágico. É sim, respondeu ele, mas seus olhos estavam fixos não no vestido, mas em Inessa. Neste momento, Sigismundo entrou no camarim, imponente em seu terno de gala. Está na hora, anunciou ele. Todos os convidados importantes já chegaram. O momento do anúncio do noivado... Não. A palavra simples, dita por Valentina, silenciou o ambiente. Como assim, não? Trovejou Sigismundo. Não haverá anúncio de noivado. Valentina se ergueu, o vestido fluindo ao seu redor como água prateada. Porque não haverá casamento. Mas o acordo, interrompeu ela, era que eu usasse o vestido mais extraordinário já criado. E estou usando. Mas não posso, não vou, usar isso para machucar pessoas. Ela se voltou para Auster. Você ama sua filha mais que qualquer império, qualquer status, e eu quero encontrar alguém que me ame assim também. O silêncio que seguiu foi quebrado por uma risada suave de Beatrice. Viu só? Disse ela para Inessa. O amor sempre encontra um jeito. Isso é ridículo, explodiu Sigismundo. Todo o dinheiro investido, todos os planos... Pai, a voz. Auster o interrompeu, firme, mas gentil. Chega, olhe ao seu redor, veja o que suas exigências, seu orgulho quase custaram. Sua neta quase morreu enquanto você se preocupava com aparências. E daí? O que você sugere? Que comecemos de novo. Não como Império Montavale, mas como família. Uma família que aprende que amor, seja por um filho, por uma arte, por um sonho, é o único legado que realmente importa. Kaeli se aproximou de seu avô, sua pequena mão tocando a dele. Vovô, disse ela suavemente. A tia Inessa me contou que cada ponto deste vestido conta uma história de amor. Podemos criar novas histórias também, não podemos? Algo quebrou no rosto duro de Sigismundo.
como gelo derretendo sob o primeiro sol da primavera. Talvez, disse ele, sua voz rouca, talvez eu tenha esquecido como é ter um coração. Nunca é tarde para lembrar, disse Beatrice, seus olhos, sábios estudando o homem que tanto tentara destruir seu legado. Nunca é tarde para recomeçar. E ali, naquele pequeno camarim, entre retalhos de seda e fios de ouro, algo mágico aconteceu. Não a magia dos contos de fadas, mas a magia real do amor transformando corações. Na festa, o vestido criado por Inessa causou exatamente o impacto que todos esperavam, mas não pelo motivo que imaginavam. Não era sua opulência que capturava os olhares, mas a história que cada detalhe contava, uma história de amor, sacrifício e redenção. Atelier Maldonari não apenas sobreviveu, floresceu transformando-se em um símbolo de como tradição e amor podem criar algo extraordinário. Kaeli recuperou não apenas sua saúde, mas ganhou uma nova família. Uma que incluía não apenas seu pai e avô transformado, mas também Inessa e Beatrice. E quanto a Auster e Inessa? Bem, algumas histórias de amor não precisam de grandes declarações ou gestos dramáticos. Às vezes, tudo o que precisam é de tempo. Tempo para curar, para crescer, para criar algo novo e bonito. Como Beatrice sempre dizia, enquanto observava sua neta e Auster trabalhando juntos no ateliê renovado. O amor é como uma costura bem feita. Às vezes leva tempo, precisa de paciência e cuidado, mas quando é verdadeiro, dura para sempre. E assim, entre agulhas e linhas, entre risos de crianças e música de máquinas de costura, uma nova história começou a ser tecida. Uma história que provava que mesmo nas horas mais escuras, ainda existe espaço para luz, para esperança, para amor. Porque, no final, não são os impérios ou as fortunas que definem nosso legado. É o amor que colocamos em cada pequeno gesto, em cada momento compartilhado, em cada ponto dado com carinho e propósito. E isso, mais que qualquer outra coisa, é o que torna uma vida verdadeiramente rica.